Oi, hoje eu vou te contar um pouquinho sobre um livro chamado Êxtase da Transformação, publicado em 1982 por um escritor austríaco chamado Stefan Zweig. Eu ainda não tenho certeza se é assim que se pronuncia o nome dele, mesmo depois de tendo pesquisado, mas ok. E eu queria contar que esse foi, na verdade, um dos primeiros livros que eu li que faz referência a uma literatura assim um pouco mais macabra e de uma reflexão social maior, o que me deu certeza que eu era apaixonada por esse tipo de leitura e que eu gostaria de saber mais sobre esse tipo de tema e assunto mesmo, assim. E por isso que eu achei legal trazer aqui e contar um pouquinho mais sobre a história, o autor e etc. Então, vamos lá. Bom, essa edição aqui que eu tenho do livro é muito bonitinha, toda colorida e tem umas ilustrações por dentro, enfim, é exclusiva da Tag, é muito bonita. E, bom, eu vou começar falando da história que se passa em 1926, quando o mundo ainda estava sofrendo, né, as consequências pós Primeira Guerra Mundial. E a Christine, a protagonista, ela é uma assistente de correios na Áustria. E logo no começo do livro, ela é descrita, o autor vai descrevendo os objetos que tem dentro da agência dos Correios. E aí logo ele começa a descrever a Christine também, mas como se ela fizesse parte desse ambiente de objetos, sabe? Meio que dando a entender que ela não passava simplesmente de um meio ali de trabalho dentro daquele ambiente, como se ela não fosse humana, sabe? Como se a importância ali dela fosse simplesmente realmente a do trabalho. E a Christine mora sozinha com a mãe dela, porque ela recebeu, quando ela era mais jovem, a notícia de que tanto o irmão dela quanto o pai dela haviam morrido lutando na guerra. E ela mora sozinha, sustentando aí com o trabalho a mãe, que é enferma, ou seja, né, tem vários problemas de saúde, fica de cama, ou seja, além de ela ter problemas financeiros, não ter auxílio familiar, já que o irmão e o pai faleceram lutando na guerra. A mãe dela ainda é enferma, tem problemas de saúde, ou seja, já dá para imaginar aí uma vida bem conturbada e com bastante dificuldades. E aí vai se passando essa vida aí de rotina dela, até que ela recebe uma carta, que é de uma tia dela, que convida ela para passar um tempo nos Alpes suíços. E ela fica meio que relutando assim no primeiro momento, pensando, poxa, eu devo ir, não devo ir, por conta das obrigações dela dentro dos correios, a mãe que ela tem que cuidar, e aí a mãe fala, não, eu me viro, pode ir lá. E então ela decide ir. E chegando lá, a tia dela tinha um pouco mais de prestígio social, dinheiro. Ela praticamente descobre outra vida. E tem uma cena, né, que ela tá na frente do espelho se vendo bonita, com um vestido chique. E ela tem meio que um episódio aí de dissociação. Porque ela acredita que aquela imagem chique não representa todo aquele trabalho, toda aquela vida que ela teve, sabe? Então é meio que realmente um episódio dissociativo, porque aquela imagem considerada chique que ela estava vendo ali, arrumada, não representava tudo aquilo que era o dia a dia dela. Então ela acaba tendo um estranhamento. É daí que vem, na verdade, o título, né, Êxtase da Transformação, porque em inglês o título é The Post Office Girl, que é tipo mais bonitinho, mas acho que não representa tanto a essência quanto o título em português, né? Êxtase da transformação, né? Porque depois Charles Girl, Garota dos Correios, enfim. E aqui, êxtase da transformação, porque representa muito mais do que se diz dentro da história, do sentimento que ela tem quando ela tem acesso a uma vida que não tem nada a ver com a realidade que ela costumava viver. O que acontece é que ela começa a se destacar, de fato, nessa vida nova que ela estava tendo lá nos Alpes suíços, dentro das festas, e as pessoas começam meio que a ficar com inveja dela, sabe, desse destaque que ela tem. E aí começam aquelas picuinhas, fofocas sobre a vida pobre que ela tinha. O que acontece é que a tia não fica nada feliz com isso,
porque ela tinha tido a mesma origem que a Christine. E se as pessoas ficassem fofocando e sabendo que ela tinha tido uma origem humilde, uma origem pobre, todo o prestígio social que ela tinha construído ali estaria sendo prejudicado. Então ela meio que dá um jeitinho aí de expulsar a Christine de lá. E aí, tirando um trecho mesmo realmente do livro, ele diz assim, abre aspas, a guerra acabou, a miséria não. E é o que acontece com a Christine, né? Então, ela estava vivendo uma vida totalmente miserável, vai para essa viagem, se deslumbra aí com tudo que ela não tinha acesso na vida dela. Então, acho que dá para imaginar o que acontece quando ela volta, né? Porque é aquela coisa assim, você não sente falta daquilo que você nunca teve. E aí ela acabou tendo. Então, meio que desperta um negócio assim nela, porque ela consegue de fato entender toda a miséria que ela estava vivendo. Porque ela teve acesso a coisas diferentes, a uma vida diferente, uma vida, do bem bom, vamos dizer assim, e ela teve que voltar para a vida dela. Isso me lembra algo que tá dentro, na verdade, dessa série de livros aqui, A Selação, que é um livro que é uma série de livros de romance, que normalmente as pessoas não veem uma reflexão muito social nisso, mas é aquela coisa, né, gente? Querendo ou não, vou citar uma frase aqui do meu queridíssimo Oscar Wilde, a vida imita a arte. Então eu acho que tá em você captar aquilo que tem de cultural dentro da escrita mais banal que possa ser considerado socialmente dizendo. E mesmo aqui sendo um livro de romance, uma série de livros de romance, onde tem a princesa, onde tem, na verdade, uma competição onde as pessoas se inscrevem para tentar ser a princesa do príncipe e etc. O que não vem muito ao caso, mas é basicamente isso, uma competição entre meninas para tentarem ser a princesa do príncipe. O que acontece é que essa sociedade é formada por castas sociais. E o que isso quer dizer? Por exemplo, a gente vive numa sociedade capitalista e mesmo que a desigualdade social seja enorme, as pessoas ainda têm o poder de mobilidade social, ou seja, se uma pessoa ganhar na Mega Sena, ela pode virar milionária, entendeu? Nada vai impedir nada vai impedir ela que isso aconteça. Entretanto, por exemplo, no feudalismo, a gente não tinha mobilidade social, sabe? Porque tinha o senhor feudal e as pessoas que trabalhavam ali para o senhor feudal, não existia mobilidade social. Mesma coisa aqui a gente tem castas. Casta 1, casta 2, casta 3, e a pessoa que é da casta 1 está designada a tais serviços, a pessoa da casta 2 está designada a tais serviços, pessoas da casta 3 e etc. Ou seja, não existe mobilidade social. E onde eu quero chegar com tudo isso? Em um dos livros, se eu não me engano, acho que é no segundo livro da série, mostra que o rei tinha um tipo de jornal para cada casta, sabe? Se você é da casta 1, você vai receber tais tipos de jornais e notícias. Se você é da casta 5, você vai receber tais tipos designados para sua própria, para evitar uma revolta popular, sabe? Porque, por exemplo, uma pessoa da casta 7, lá no último, que deve fazer os trabalhos mais manuais mais difíceis, mas com remuneração mais baixas, não vão ficar felizes em receber notícias falando sobre o dinheiro da casta 1, a vida de bem bom deles, ou seja, a manipulação por meio das mídias, sabe? E aí aqui, por exemplo, como se passa muito antigamente na história, eles não tinham tanto acesso a notícias e coisas do tipo. Mas quando ela tem acesso a uma outra vida, algo que é proporcional, que ela vê que ela não tinha acesso a nada daquilo, mas que ela poderia ter, poxa, vem um inconformismo, sabe? Então, ela volta para a vida normativa dela, revoltada, né? Ela se sente depressiva e etc. E aí ela se junta com um cara chamado Ferdinand, que também tinha sido prejudicado em relação à guerra, tinha lutado e etc. E aí, quando ele se junta com ela, ele sugere, já que os dois estão numa vida tão miserável assim, que eles façam um suicídio duplo. E aí ela acha simplesmente aquilo ok, tipo,
já tá tudo aqui ruim mesmo, e ok. Mas e o Ferdinand para e pensa: opa, mas se a gente já vai fazer isso, por que que a gente não rouba, não faz um roubo do lugar que você trabalha, nos postos de correio? E aí ele dá uma explicação de que a gente não vai estar prejudicando ninguém, a gente vai estar roubando o Estado, que teria roubado da gente, não sei o que, estragado nossa adolescência, etc. Toda uma explicação. Mas aí a Christine fica em dúvida, o que traz um choque, né? Porque aí você pensa, poxa, ela aceitou. Ela achou ok, um suicídio em dupla, mas achou errado roubar. E é o que eu tô falando, que a preocupação dela não era social, porque o Ferdinand teve toda aquela discussão do, poxa, isso seria simplesmente igualar as coisas, etc. A preocupação dela não era social. A preocupação dela era simplesmente como se ela sentisse que isso fosse um dever maior dela, sabe? Até porque ela nem tinha um cargo importante, vamos dizer assim. Ela era uma auxiliar do posto de correios, etc. Ela não era importante. E ela tinha uma vida miserável. Então, o que que fazia ela se sentir dessa forma? Qual era essa força maior? O que que fazia? Qual que era essa motivação? Então, é algo que você fica pensando, por que que ela achava que suicídio era ok, que tava tudo bem, que era uma coisa ok, mas aí ela fala de roubar e fala, poxa. Então, assim, é uma balança bem desequilibrada, né? Algo que faz você questionar aquela situação que eles de fato estavam vivendo. E é algo bem curioso, na verdade. E trágico, porque o que acontece é que esse autor, o Stefan Zweig, acabou se suicidando junto com a esposa dele em 1942, se eu não me engano. E realmente ele viveu isso, foi um suicídio duplo junto com a esposa dele. Então dá pra ver que muitas coisas, né, da vida dele, ele acabou sim colocando nessa obra, principalmente essa coisa da guerra e etc. Não sei se eu expliquei isso, mas o livro só foi publicado depois que ele morreu, porque eu falei que foi em 1980 e oitenta e pouco e ele morreu em 1942. Só um adendo. Então é algo realmente bem trágico, assim, que com certeza refletia coisas das quais ele pensava na realidade trágica dele. E aí, na verdade, o livro acaba com a Christine concordando em fazer esse roubo, o que na verdade poderia ser considerado até um final feliz, vamos dizer assim, considerando, né, todo esse drama e as possibilidades dela ter se suicidado e ela ter achado isso ok. Então, o fato do livro acabar assim, dela simplesmente concordando em roubar e não mostra se eles realmente roubaram, se não roubaram, ou o que aconteceu depois. Acaba simplesmente aí. Então, é uma perspectiva realmente otimista diante daquilo que nos foi apresentado, mas que dá um gosto de quero mais, de quero entender por que a Christine achava aquilo ok, se ela realmente vai aceitar roubar, se vai realmente acontecer, enfim, então é de fato interessante, que faz você refletir, e eu acho que é isso. Não sei se tem muito mais algo que eu possa comentar, mas é isso. Então ele acaba nessa visão meio otimista diante de tudo que aquilo que foi mostrado para nós, da realidade, dessa coisa de ela ter vivido algo que ela nunca mais poderia ter acesso e que ela não tinha noção de quão miserável a vida dela era. Bom, eu espero que tenha dado para entender tudo aquilo que eu quis transparecer aqui no vídeo. Se você tiver outras sugestões de livros, temas, e se você tiver gostado, clica no gostei, por favor. E se inscreve, é isso. Obrigada.